Olá, amigos da TV Impacto. Aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo, levando assuntos de interesse da nossa população. E hoje estamos recebendo nos estúdios da TV Impacto o nosso amigo empresário Alexandre Chaves. Ele que vai falar um pouquinho sobre sua experiência, né? Tanto no ramo empresarial e também sua visão política e econômica do momento que nós estamos vivendo, né? Senhor Alexandre, seja muito bem-vindo à TV Impacto. Muito obrigado. Eu, como telespectador assíduo da TV Impacto, é uma honra, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Nós sabemos que o Brasil tem passado por uma situação, né, um pouco de calamidade, tanto política, econômica, né, e financeira também. Correto. Devido à crise também que tem assolado o meio empresarial, né? Mas eu queria saber o seu ponto de vista em relação ao desenvolvimento econômico da nossa região. Quer saber qual é o seu ponto de vista, como é que ele está nesse momento e como nós podemos melhorar? Correto. Em termos de desenvolvimento econômico regional, nós temos aqui um grande gargalo, vários grandes gargalos, né? O primeiro é a passividade da nossa população. Nossa população ela não é pacífica, ela é passiva. Ela aceita muito tudo que acontece. Segundo é que nós não temos grandes matrizes de desenvolvimento. Nós temos aí o comércio, que não gera riqueza. Sim. Ele só troca troca valores, né? O turismo, que tem sido uma matriz importante, gerando 150 milhões de reais por ano, movimentando na economia. O agronegócio, que tem gerado esse ano 300 milhões por safra, vamos dizer assim, a cada 12 meses gera 300 milhões em 2 safras. E o agronegócio, vamos para deixar bem claro, nós não estamos falando só de grãos. Sim. Estamos falando de pecuária, avicultura, piscicultura. Agronegócio no geral. Agronegócio no geral, tá? E o comércio os serviços, que são as universidades aqui da região, que tem também fomentado bastante a economia. Qual é o ideal? Qual seria o cenário ideal? Que nós tivéssemos matrizes firmes também na indústria, com grandes projetos gerando emprego e renda para a região. Nós não temos, porque aqui na região tem o estigma do nada pode, do já teve, do já foi, de Santarém não quer, Santarém nada pode, Santarém é comandada por ONG, Santarém MP proíbe tudo. Então fica um cenário a nível nacional e a nível mundial assim temeroso para o investidor. Isso acaba levando esses investimentos para outras cidades e aí gera emprego, renda e qualidade de vida para a população dessas outras cidades. Aí outros gargalos, entre vários outros. Sim. Nossa energia que não é uma energia firme. Nossa internet, que ainda falta bastante para ser uma internet de muito qualidade, lenta, né? Muito lenta, muito cara. Eu pago simplesmente 20 vezes mais caro que o meu colega concessionário de Santa Catarina pela internet. E provavelmente a internet dele deve ser uma qualidade superior. E então a indefinição política, eu acredito que o eleitor ele tem que cobrar, o cidadão, o eleitor, ele tem que cobrar do seu político, do nosso governador, do nosso prefeito, dos nossos deputados. Aliás, deputado estadual nós não temos nenhum. Com certeza, na nossa região. Não temos nenhum. Dos nossos vereadores, o que eles estão fazendo, qual é o posicionamento deles em relação ao desenvolvimento regional. Porque nós não podemos continuar a vida inteira uma cidade de 356 anos, 300 mil habitantes, uma cidade com toda a história de Santarém, cidade de bolsa, cidade de esmola, cidade da renda assim, da renda precária o tempo todo. Nós estamos abaixo do nível de desenvolvimento nacional. Você acha que nós temos todos os elementos necessários para Com que dê um certeza. salto na economia? Com certeza. Nós temos sol na maioria do ano, nós temos chuva 6 meses do ano, tá? Ou seja, propício para a agricultura. Porra, aqui não neva, cara. Aqui não neva, aqui não tem inverno rigoroso onde não haja sol e destrói a produção, onde inibe o turismo.
Aqui são 12 meses de sol, são 6 meses de chuva, no caso da agropecuária, do agronegócio. Nós não temos impedimentos climáticos, nós não temos desastre climático. Essas enchentes aí, elas causam um pouco de sofrimento para certa parte da população, e a gente tem que ter solidariedade, mas ela não atrapalha a economia tanto como em outras cidades, onde as cidades ficam debaixo d'água. Você acha que o governo do estado tem dado o incentivo necessário para o empresariado santareno e até mesmo para propiciar, né, um clima em Santarém mais atrativo para novos investimentos? Você acha que ele tem dado realmente a atenção? Infelizmente, minha humilde opinião, não. Não? Você Não. acha que eles estão deixando de lado? Você acha que isso pode ter alguma influência, mesmo naquela época que nós queríamos o estado do Tapajós, né? Você acha que seria uma represália do governador com a população santarena, o meio empresarial, essa falta de apoio? Olha, a política não é o meu campo, né? Eu seria assim, não saberia emitir essa opinião. Mas na visão empresarial, Mas assim, na visão no empresarial, âmbito empresarial, o que a gente vê é o governo do estado priorizando outras regiões, tá? Priorizando outras regiões em detrimento a Santarém, tá? Agora, a gente tem que fazer uma meia-culpa. Vamos dizer, na minha visão, o governo do estado teria 50% da responsabilidade e nós daqui da região temos 50%, porque a gente precisa gritar para dizer o que a gente quer. A gente também não chega a dizer, porra, nós queremos indústria, nós queremos desenvolvimento, nós queremos grande projeto, a gente quer produzir. Também, como eu disse no início, a população é muito passiva. Nós somos muito passivos, nossos políticos são muito passivos. Nossos políticos, a impressão que dá é que farinha é pouca, meu pirão primeiro. Me perdoe a classe política, mas fica aí um recado para vocês e que os eleitores de vocês tenham a consciência de cobrá-los melhor. Porque aquele negócio, não, se está bom para mim, então que se acabe o resto, não quero nem saber do resto. Tem alguma situação, como nós tivemos agora a inauguração da escola tecnológica, né? Vieram o governador, vieram toda a comitiva dele, né? Naquele momento, né? Enquanto nós podemos ver que em meio a essa única inauguração tem muitas outras obras que estão paradas aqui em Santarém, como o ginásio poliesportivo, né? O projeto da Orla e muitos outros que estão, não sai do papel, o hospital infantil, o hospital infantil, sim, todos estão parados nesse momento. E quando esses políticos vêm para cá, todo mundo aplaude, né? Aplaude de pé eles aqui. Nós podemos notar assim uma ausência grande, como você acabou de dizer, né? Que não se vê tanto apoio assim do Estado com relação ao desenvolvimento da nossa população, né? E de contrapartida, eu queria lhe perguntar o seguinte: hoje, você no seu setor, né, de trabalho, seu empresário muito bem visto em Santarém e tudo mais, mas a sua opinião com relação a tantos tributos que os empresários são obrigados hoje a pagar, né? Você acha que tem compensado ser empresário? Olha, ser empresário, ser empreendedor, ela é uma questão de dentro, é uma vontade que nasce no ser humano e ultrapassa a barreira do resultado financeiro. Mas se a gente for pelos números contábeis e números financeiros, eu acredito que para a grande maioria do empresariado brasileiro não tem compensado. Porque eu acredito que o empresário hoje, o investidor, ele está ganhando menos que seus colaboradores. Muito difícil hoje uma empresa que tem o lucro maior do que sua folha de pagamento. Exemplo, uma empresa que paga 100 mil reais de folha de pagamento, eu acredito que não está lucrando 50. Ou seja, o empreendedor hoje, ele está trabalhando para pagar os colaboradores. Se é que está tendo lucro. Porque no mercado aí que a gente atravessou esses últimos 2 anos, parabéns para a empresa que consiga fechar no azul. São muitos tributos a serem pagos também, né? E os tributos, com relação aos funcionários. Exatamente. Em relação aos tributos, não é novidade que os do Brasil estão entre os maiores do mundo. Aí diz, mas não é o maior do mundo? Não chega a ser o maior. Mas países desenvolvidos têm tributos, têm a mesma carga tributária do Brasil, o retorno é muito maior. É muito maior. Né? O problema é que a gente contribui muito
e recebe Recebe pouco. pouco. A gente contribui assim com os dois braços e as mãos abertas e a gente recebe assim, o retorno vem em cima de uma unha. O retorno é muito pouco. Então nós teríamos prazer em contribuir até mais se o retorno viesse. Até porque está bem nítido para onde está indo o dinheiro, né? Principalmente nas últimas descobertas, né? Através de investigações como a Lava Jato. Infelizmente. Infelizmente não é nós que estamos dizendo. É a Lava Jato, é o a Ministério própria realidade. Público, é a Polícia Federal, é o Judiciário que tá dizendo isso. Não somos nós, a população, que estamos inventando. Mas a olho nu dava para perceber que a arrecadação do Brasil é muito grande e o retorno para a população é muito pequeno em relação à arrecadação. Hoje a gente tem, por 6 meses do ano, por boa parte do ano, a gente não tem trafegabilidade em rodovia federal. Meu. Isso é um absurdo. Absurdo. E a população é passiva. Acha que isso é a coisa mais natural do mundo. Ah, faz 30 anos que é assim. Sim, vai levar mais 30 até concluir um trecho. É lamentável essa situação. De rodovia federal. De rodovia federal. Nós não estamos falando de um ramal que eu abri para chegar na minha propriedade rural. Nós estamos falando de rodovia federal. E de uma importância tremenda. Tremenda. O desenvolvimento da nossa... Tem épocas aqui em Santarém que a gente fica desabastecido. De produtos perecíveis porque eles estragam aí na estrada. Eles estragam na chegam estrada. com um atraso bem considerável, né? Quando é perecível, chega estragado. Chega estragado, né? Mais um prejuízo para o empresário. Mais uma falta de qualidade de vida para a população. Mas, Alexandre, em meio a toda essa crise, em meio a toda essa situação lamentável que nós estamos vivendo hoje, que o brasileiro vive, né? Diante de tanta corrupção, tanta coisa que está aparecendo aí, quais os meios legais que você tem usado para driblar essa crise? Sim. Principalmente num setor tão competitivo e tão complexo como o seu. Isso aí. Meu setor, o nosso setor, a nossa empresa é uma empresa familiar, tá? Eu já sou a 2ª geração. É setor de transporte, tá? Caminhões e máquinas e equipamentos para o agronegócio. Os meios legais que a gente tem que utilizar, e só podem ser via meios legais, porque senão mais na frente a conta vem, ela é grande, tá? É reduzir, primeiro, a empresa tem que ser do tamanho que fatura. Se o faturamento diminuiu, as despesas devem diminuir na mesma proporção. Se o faturamento diminuiu, a lucratividade diminuiu, a folha de pagamento, a quantidade de colaboradores tem que diminuir na mesma proporção. E depois buscar aumentar o faturamento com a mesma estrutura que já se existe. Só assim a gente consegue atravessar, e diga-se de passagem, já foram 2 anos de turbulência. Então o nosso mercado ele caiu 70%. Então olha só, tu tinha uma estrutura preparada para faturar 100. E aí tu acaba faturando 30. Tá? O faturamento diminui, mas as despesas elas continuam do mesmo tamanho, se tu não agir. Porque o mercado ele não está na tua mão. O mercado ele tem vida própria. Ele compra se ele sentir confiança, ele compra se ele precisar, ele compra se houver perspectiva de crescimento. E não está na tua mão, tu vai só atender o mercado. Tu e teus concorrentes. Tá? Nós e nossos concorrentes. As despesas, elas estão na nossa mão. A despesa ela é um ato meu. Eu posso fazer a conta hoje mesmo. Então ela está sob nossa gerência. Então a despesa é o primeiro passo que tem que ser gerenciado, tem que ser gerido. Despesa, folha de pagamento, reduzir a estrutura, reduzir o desembolso, tá? Porque inevitavelmente, se o teu faturamento caiu, uma hora para cumprir todos os teus compromissos, tu vai precisar entrar em capital de terceiros. Muito difícil a empresa que não tem capital de terceiro na sua estrutura. Ah, mas eu não gosto de financiar, de pegar empréstimo no banco. Só que você precisa comprar uma máquina ou equipamento
tu não vai tirar o teu capital de giro para fazer um investimento. Tu vai pegar um capital subsidiado do BNDES. Muito menos dos tributos, né? Exatamente. Né? Tanto do capital de giro quanto dos tributos. Quanto dos tributos. Então tu tens que pegar um capital subsidiado, tá? Por alguma instituição governamental que é intermediada por um banco. Por exemplo, tu vai comprar um trator, R$300 mil, uma patrulha completa. Não vai tirar isso do teu giro. Tu vai fazer um financiamento que tem o intermédio de uma instituição bancária. Então, ao fazer isso, tu internou no teu negócio capital de terceiros. Ou seja, uma hora tu vai ter que devolver. Tem que devolver. É muito difícil a empresa que não tem. Infelizmente, nessa devolução, ele já está bem... Isso. Os juros no Brasil são os segundos mais altos do mundo. Era o primeiro. Aí caiu um pouquinho, fomos ultrapassados, parece-me, pela Rússia. Muito bom. Mas em relação ao alto índice de desemprego aqui em Santarém, o que você acha, assim, na sua opinião, na sua visão empresarial, o que tem levado a população a sofrer tanto com isso? Olha, primeiro aquela questão das matrizes econômicas que nós falamos logo no início. As matrizes econômicas de Santarém são muito pobres, são poucas e são frágeis. Tá? Todo mundo que vai nos assistir conhece alguém que está desempregado. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 100 pessoas que estão desempregadas. Tá? Santarém, vamos dizer região metropolitana de Santarém. Tá? Nós não temos grandes projetos, nós não temos um parque industrial, nós não temos uma economia firme a ponto de sustentar uma população como a nossa, de mais de 300 mil habitantes. E ainda tem parte da população, muito importante tua pergunta, que é para o cidadão, para o telespectador, ele se conscientizar que ele tem que apoiar o desenvolvimento econômico. Sem desenvolvimento econômico não existe desenvolvimento social. Não existe desenvolvimento humano. Então aqui tem um negócio, eu sempre digo que Santarém é o único lugar do mundo, com todo respeito a todas as pessoas e todas as minorias, é o único lugar do mundo onde quilombola é louro, tá? Estrangeiro chama brasileiro de invasor e ambientalista aqui é seletivo. Ambientalista aqui não defende o meio ambiente. O meio ambiente aqui é uma grande farsa. Eu digo, meio ambiente em Santarém, defensores do meio ambiente aqui em Santarém, é uma grande farsa. Não existe defesa do meio ambiente em Santarém. Por quê? Teve um grande projeto de habitação ali da Buriti. Sim. Foi embargado. Não podia, por questões ambientais. Só que 1 ano, 2 anos depois, eu acho que 4 anos depois, tem uma invasão super desordenada do lado, destruindo lá a natureza, destruindo lá o Juá, e ninguém faz nada. Cadê os ambientalistas? Então aí quando é a favor do desenvolvimento econômico, aí enche de ambientalista. Por exemplo, nós temos a possibilidade de ter um porto aqui na região do Maicá. Diga-se de passagem, um projeto totalmente legal, dentro de uma área autorizada, e é cheio de forças contrárias. Eu queria entender por quê. Sendo que esse projeto, inclusive, eu acredito que é falta de informação da população, sim. Porque não vai influenciar em nada praticamente. Talvez uma interferência mais mínima. Sempre vai ter, né? Sempre vai mais ter. Mínima, mas é mais benefício de que... O ser humano, desde o início da humanidade, para ele evoluir, ele teve que interferir no meio ambiente. O que a gente tem que providenciar é que essa intervenção seja a mínima possível e que ela não provoque extinções. Que a gente consiga ter desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Aí esse grande projeto gera 700 empregos diretos e mais de 1.800 indiretos. E aí a população, parte da população desinformada, mesmo sem emprego, é contra. Aí vou citar aqui uma organização a qual eu respeito muito, faço parte, a Igreja Católica. Parte da Igreja Católica se posiciona contra. Então que a Igreja Católica, qual é a sugestão que eu dou? Então que a Igreja Católica faça uma mega fábrica aqui na região de produção de terços e artefatos católicos para exportar para o mundo inteiro. E aí traz emprego e renda para Santarém.
Que é uma maldade com esses pais de família, essas mães de família, esses jovens que estão saindo da faculdade, querem trabalhar, não querem viver de bolsa, não querem viver escorado no governo, não querem viver mamando, mas às vezes não tem outra alternativa, não querem viver de favor de vereador, não querem viver de favor de político, não querem viver pendurada em líder comunitário, não quer viver pendurada em ONG. Mas Santarém não dá oportunidade. Na verdade, reclamam mais do que, Exato. que apresentam a solução. Então eu dou uma sugestão, que a parte da Igreja Católica, esses padres que são contrários à geração de emprego e renda, que eles tragam financiamento do Vaticano e construam aqui uma mega fábrica de fabricar terços, escapulários, artigos religiosos para exportar para o mundo inteiro. O Vaticano é a organização mais rica do mundo, então tem condições de fazer o investimento aqui. E aí gera emprego e renda para a nossa população, e aí acaba com esse negócio de grande projeto. Mas, senhor Alexandre, nós falamos agora há pouco sobre o embargo da Buriti, né? Sim. Nós sabemos também que no governo passado do nosso, o ex-prefeito Alexandre Von, ele travou muitos investimentos, embargou, ele travou muitos investimentos para a região. Na sua opinião, o que levou ele a fazer isso? Atividade da população. A população não cobra os seus políticos. A população tem que entender, a população esquece que quem põe o político lá somos nós, os eleitores. O eleitor ele tem que ter voz de patrão. Ou você faz o que a gente quer, ou você faz. Foi o que aconteceu com Alexandre Von. Ele, por algum motivo, a população entendeu que ele não fez, não cumpriu um bom mandato, tirou dele o direito de governar Santarém. Tá? E agora deu essa oportunidade ao Nélio. Então, acredito que o Nélio deva ter essa consciência, que ele tem que fazer o que a maioria da população pede, o que a maioria da população quer, ou seja, desenvolvimento econômico, emprego e renda. Agora, respondendo a sua pergunta, Sim. porque eu não sou político, eu vou responder. O que levou Alexandre Von a embargar alguns investimentos? Eu acredito que radicalismo de parte da equipe dele. Acredito que radicalismo ideológico por algumas questões, e assim, eu seria leviano em apontar outra questão. Talvez falta de empreendedorismo no mercado, falta de espírito empreendedor, se bem que, vamos dizer assim, não tenho nada contra nem o ex-prefeito Alexandre Von, nem contra o atual prefeito Nélio Aguiar. Eu só acho que a nossa população, o nosso eleitor, ele é muito passivo e ele tem que exigir mais do político. Ele aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. Como se esse político, ele tivesse ali vida eterna, perpetuado no cargo. O prefeito, ele não é prefeito, ele está prefeito. Daqui a 3 anos, o eleitor continua sendo eleitor. O empresário continua sendo empresário, se Deus quiser e permitir. O prefeito, ele vai depender da nossa outorga. Os vereadores vão depender da nossa outorga. Isso que a gente precisa entender, que nós somos os patrões. E aí fica nesse negócio de, na época da política, todo mundo é bonzinho, na época da eleição, todo mundo promete tudo, e na época de exercer o mandato, se esquece do verdadeiro patrão, se esquece do eleitor, faz o que quer, só olha o seu umbigo, só olha o seu pirão, só olha os seus interesses, e a população, na eleição seguinte, vai pegar aquele mesmo tapinha nas costas. Então, tudo que acontece hoje em Santarém, na minha humilde opinião, é reflexo disso, de uma população passiva, de um eleitor passivo que aceita tudo. Precisamos cobrar mais nossos políticos. Certíssimo. Sr. Alexandre, nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua presença hoje aqui na TV Impacto. Você é muito bem-vindo aqui. Está sempre o espaço aberto para você. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. E sucesso para todos nós. Que Deus nos abençoe. Mas eu quero saber de você. Você, caro internauta, você que vai acompanhar, que acompanhou essa entrevista. Qual a sua opinião com relação a esses assuntos? O desenvolvimento da nossa cidade, os tributos, a alta taxa de desemprego. Eu quero que você dê a sua opinião, deixe nos comentários, curta esse vídeo e compartilhe para que muitas outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto.